Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, na nossa última videoaula, nós falamos sobre assuntos que eram revisões, que vocês já tinham aprendido, né, em sala de aula. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto novo. Nós vamos tratar do nosso capítulo 3º. Ele fala sobre um povo, uma civilização da antiguidade chamado Mesopotâmia. Bom, antes da gente falar um pouquinho da Mesopotâmia, eu quero explicar a vocês o palco de onde isso tudo acontecia. Na antiguidade existia uma região chamada Crescente Fértil. Essa região, ela recebia esse nome porque realmente ela tinha terras férteis. E por que crescente? Porque era em formato de uma lua crescente. Então, por isso, crescente fértil. As civilizações que habitavam essa região eram as civilizações e povos que viviam na Mesopotâmia, no Egito, na Palestina e também na Fenícia, tá? Essas 4 regiões eram regiões do crescente, eram civilizações que habitavam o crescente fértil. Bom, nós vamos começar falando então primeiro da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela recebeu esse nome porque ela tem um significado. Meso significa meio e potamos significa rio. Então, é uma região que ficava entre 2 rios. E os rios que banhavam essa região eram chamados, de rios Tigre e Eufrates, tá? Eufrates com T. Então, Rio Tigre e Rio Eufrates eram os rios que banhavam a região da Mesopotâmia, que significa entre rios. Ok? Até aí? Então, vamos lá. Os povos que habitavam essa região, eles eram acádios, sumérios, babilônicos e assírios. Então, guardem aí na memória de vocês que a Mesopotâmia era habitada por esses 4 povos: assírios, babilônicos, sumérios e acádios, tá? Sobre os babilônicos, eu quero contar uma particularidade para vocês e importante. Os babilônicos, eles criaram um código, porque naquela época o código de justiça ele não era escrito, era oral, ficava aquilo que valia aquilo que era falado. Então, os povos da Babilônia, eles criaram o código de Hammurabi. Esse código, eu estou dizendo para vocês que é importante ressaltar, é porque ele era um código que fazia justiça e pagava na mesma moeda. Igual aquele ditado, olho por olho e dente por dente. Se alguém roubasse, ela também teria alguma propriedade sua roubada. Então, era baseado nisso. O que eu fiz, eu vou ter que pagar com a mesma moeda, tá? Os babilônicos seguiam esse código jurídico chamado Código de Hammurabi, tá? Bom, é importante vocês saberem que a Mesopotâmia, assim como todas as outras civilizações da antiguidade que nós ainda vamos conhecer, ela tinha como base econômica a agricultura. A agricultura era a principal forma de sobrevivência e a principal forma de economia daquela região, ok? E mediante a isso, a gente precisa conhecer como que era dividida a sociedade que habitava essa região. Então, assim, a sociedade ela era formada de pessoas que eram livres e pessoas que não eram livres, ou seja, escravos. Então, a gente pode resumir
que a sociedade da Mesopotâmia basicamente era formada de pessoas livres e de escravos. Esses escravos, eles eram chamados de ilotas, com H no início. Ilotas, vocês vão ver no material de vocês, tá? Já todas as outras pessoas que eram livres, né, e que formavam essa camada da sociedade livre, eram formadas por várias partes da sociedade. Eram formadas por nobres, sacerdotes, eram formadas por aristocratas, pessoas ligadas ao governo, e também nela estavam presentes os camponeses e os artesãos. Eles eram uma camada assim mais inferior, mas também faziam parte dessa camada livre da sociedade, tá? Então a gente tem que entender isso, que a sociedade era dividida entre livres e escravizados, e que dentro da camada dos livres também estavam incluídos os camponeses que trabalhavam na agricultura, tá? Para os seus nobres, e também os artesãos, ok? Até aí? Então vamos lá. É importante ficar claro aqui também para vocês que a grande maioria das sociedades e das civilizações antigas, elas eram politeístas. E o que quer dizer isso? O que quer dizer poli? Quando vocês estudaram lá em português, né, vocês entenderam que uma palavra polissílaba é aquela que tem 4 ou mais sílabas. Então, em história, esse significado não teria como ser diferente. Quando eu digo que uma sociedade ela é politeísta, quer dizer que ela acredita em vários deuses. Poli, vários. Teístas, vem da palavrinha tel, né? Então, tel, Deus. Politeísta, acredita em vários deuses, ok? Bom, e esses vários deuses eram deuses que também regiam forças da natureza, e eles realizavam alguns rituais, e esses rituais também tinham oferendas e sacrifícios. Então, sobre a religião é importante que vocês saibam isso. Acreditavam em vários deuses, por isso chamados de politeístas, e nos seus rituais eles faziam sacrifícios e oferendas. Bom, é importante ressaltar também que foi lá na Mesopotâmia que surgiu a primeira forma de escrita. Lembrem que lá na pré-história eu falei que não existia escrita? Pois é, agora a gente já não está mais na pré-história, agora a gente já adentrou ao período da Idade Antiga, que faz parte da história. E aí a escrita já existe e foi criada através dessa civilização que a gente está falando hoje, que é a civilização da Mesopotâmia. A escrita deles recebeu o nome de cuneiforme, tá? Cuneiforme. Por que esse nome? Esse nome se refere à forma de como a escrita era apresentada. Os símbolos, né, da escrita, eles eram todos em formas de cunha, como se fosse um pratinho de sopa, uma tigelinha. Então, por ter essa forma, né, de cunha, recebeu o nome de cuneiforme, ok? Bom, basicamente sobre a Mesopotâmia, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de falar nada aqui. Ah, sim, estou sim. Quero reforçar que desde as primeiras sociedades antigas, né, como a gente está falando da Mesopotâmia, elas começaram a formar cidades-estados. Já ouviram falar nisso? Bom, mas vão ouvir falar muito daqui para frente. As cidades-estados eram organizações autônomas, ou seja, que podiam definir, né, e decidir qualquer coisa sem depender de outras cidades-estados, cada uma decidia do seu jeito, tá? Elas eram livres para isso, que cuidavam da parte administrativa e a parte política daquela região. Então, dentro da Mesopotâmia,
existiam várias cidades-estados e essas cidades-estados eram livres para decidir sobre o assunto político e administrativo daquela região, ok? A única coisa que eles não tinham liberdade para resolver sozinhos eram as questões de aspecto cultural e religioso. Os aspectos culturais e religiosos, todas as cidades-estados daquela civilização, né? Ou seja, em questão a Mesopotâmia. Então, todas as cidades-estados da Mesopotâmia, elas deveriam seguir a mesma cultura e a mesma religião. Elas só tinham autonomia para tratar de assuntos políticos e assuntos administrativos. Fiquem atentos, né, ao material de vocês, material Sai Digital, porque é um material rico, cheio de informação. Se vocês tiverem alguma dúvida, façam chegar até a secretaria da escola de vocês através do contato, né, pelo WhatsApp, porque com certeza os responsáveis vão fazer essas questões chegarem até nós e nós vamos dar o retorno para vocês. Sobre o que nós estamos estudando hoje, eu vou deixar aqui alguns exercícios para que vocês realizem, tá? É importante que vocês realizem. Lembra que a tia Bianca sempre falou? Vamos fazer o dever e depois, quando a gente corrigir, a gente tem que fazer o quê? Dar o certinho para ficar ok, todo mundo vê que a gente fez e corrigiu. Então não pode ser diferente só porque nós estamos distantes, tá? Vamos lá. Pega lá caneta, papel ou então caneta e o livro de vocês para anotar as páginas do dever de casa. E agora mais de casa do que nunca, não é? Então vamos lá, tô esperando, pega lá. Pegaram? Pois é, então vamos lá, anotem aí. Sobre as atividades de história, vocês devem fazer do livro a página 171, tá? Página 171 e a página 173. Vocês vão fazer essas duas páginas de exercício. E lá no Tule também, lá na biblioteca digital, vai estar o gabarito. Aí vocês conferem se fizeram direitinho, de acordo com o que eu estou explicando para vocês e também de acordo com o que vocês conseguiram ler e compreender do material de vocês, tá bom? Um beijo grande, eu quero que esse período passe logo para que a gente possa se encontrar o quanto antes. Um beijo, fiquem com Deus.